Olá, meu amigo. Eu sou o André Chiga, eu sou médico cardiologista e esse programa Saúde com o Brasil é feito para vocês e por vocês. Então, hoje eu estou respondendo a uma questão de uma telespectadora nossa sobre a tireoide. Você sabe o que é tireoide? As pessoas às vezes falam, eu tenho tireoide. Na verdade, quase todo mundo tem tireoide. É uma glândula que fica aqui no pescoço. E qual é o problema da tireoide? Bom, existe o hipotireoidismo, que é quando a tireoide está trabalhando mal. E o hipertireoidismo, quando a tireoide está trabalhando demais. Mas afinal, o que é que essa glândula produz? Ela produz um hormônio chamado T3 e T4. E o que é que os hormônios da tireoide faz? Ele faz, a grosso modo, com que todas as células do seu corpo trabalhem melhor. Exatamente isso. Se você está com o seu hormônio da tireoide dentro de um valor normal, as suas células todas do corpo elas vão trabalhar de uma maneira normal. Se esse hormônio estiver muito baixo, as células do seu corpo vão trabalhar de uma maneira mais lenta. Portanto, quem tem o hipotireoidismo tem uma tendência a engordar. Exatamente. Como é ruim esse sintoma. Às vezes você está comendo a mesma quantidade de comida, fazendo a mesma quantidade de exercício e você não sabe por que você está ganhando peso. Opa, conversa com seu médico. Pode ser que você esteja com um problema de tireoide. O cabelo começa a cair. Nossa, que estranho. Você está penteando o cabelo e antes caiu um pouquinho. Agora você percebe que no pente ou na escova sai muito cabelo. Você acha às vezes que é de um produto que você está pintando ou é do seu shampoo. E de repente você pode estar com seus hormônios da tireoide muito baixos. Hipotireoidismo. A sua unha pode ficar frágil. A sua pele começa a ficar muito seca. E sabe mais uma dica? Uma preguiça ou um sono exagerado. É interessante falar, nossa, a minha disposição está muito baixa. De repente, você está com seus hormônios da tireoide muito baixos e nem sabe, porque não é uma coisa que dá sintomas tão nítidos às vezes. Você pode achar que tudo isso que você está sentindo, indisposição, queda de cabelo, unhas frágeis, pele seca, ganho de peso, preguiça, sonolência, é tudo relacionado ao seu estresse, ou ao seu cansaço, ou às vezes até, é a idade. E não. De repente, você pode estar com um problema e você nem sabe. Então, minha dica, se você tem algum desses sintomas, ou alguém aí da sua família tem esses sintomas, óbvio que essa nossa conversa não substitui a consulta com o seu médico, mas é um alerta. Procure o seu clínico geral, ou o endocrinologista, que é o especialista que cuida disso. E aí você pode estar pensando, como é que faz o diagnóstico? Primeiro, por esses sintomas. Segundo, por 2 exames de sangue bem simples de serem realizados. Uma coleta simples do sangue do braço vai te dar uma ideia do seu T3 e o T4 e do TSH, que é um hormônio da hipófise, de dentro da cabeça. Sempre que a tireoide está trabalhando menos, o TSH sobe. E sempre que o TSH está muito alto, geralmente o hormônio da tireoide está muito baixo. A gente chama de controle invertido. Então, para você ter um diagnóstico de hipotireoidismo, você tem o T3 e o T4 e o T4 livre baixos e o TSH alto. Por que acontece isso? A maior parte das vezes, a gente não descobre a causa. A gente fala de uma tireoidite, é uma inflamação da glândula. A mais comum foi descoberta por um japonês, e a gente chama de tireoidite de Hashimoto. A ausência ou a diminuição do iodo na alimentação, às vezes também pode causar problema de tireoide. Alguns remédios para arritmia também podem causar problemas na sua glândula do pescoço. O importante é que você, de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, quando for fazer o seu check-up, peça para o seu médico também fazer algum exame de T3 e T4 ou do TSH. Muito bom, mas a glândula também pode estar trabalhando a mais. Pode.
é o hipertireoidismo. O T4 livre alto e, portanto, TSH baixo. Lembra? Que é um controle invertido, a gente chama de feedback. E se, por um lado, o hipotireoidismo te deixa mais lento, porque os hormônios estão fazendo com que as células trabalhem mais devagar, o hipertireoidismo faz o contrário. Geralmente você está com aquele olhão arregalado, o seu coração bate mais rápido, você tende a emagrecer, você está sempre muito agitado. O contrário do hipo é o hipertireoidismo. O diagnóstico é feito também por esse exame de sangue, a mesma análise desses dois hormônios, e você pode ou não perceber algum incômodo no pescoço. Quando existe o aumento da tireoide, que a gente chama de bócio, tem gente que fica com bócios enormes, você vai ver que tem uma bolona aqui no pescoço. Aí é simples de diagnosticar, mas nem sempre acontece isso. Um exame que o seu médico pode te indicar se os hormônios estiverem alterados, tanto para mais como para menos, que é o hiper ou o hipotireoidismo, ele pode pedir um ultrassom do pescoço, que vai medir o tamanho, vai ver se a glândula está mais espessa ou menos espessa, se tem algum processo inflamatório, ou às vezes bolhas, que são os cistos, ou umas bolinhas mais duras, que são os nódulos de tireoide. Às vezes, para saber se esse nódulo é um câncer ou é um nódulo benigno, o seu médico pode até sugerir que faça uma punção com agulha e tire um pedacinho e mande para análise. Bom, a boa notícia é que tanto o hipotireoidismo como o hipertireoidismo têm tratamento. E quanto mais rápido você começar a tratar, maiores são as chances de cura e melhor é o resultado clínico. Você parar de ganhar peso, ou você parar de ficar com o coração acelerado, ou melhorar o seu cabelo, melhorar a sua pele, melhorar a sua disposição. Então, a nossa dica de hoje é: cuide da sua tireoide. Não sai daí, que no próximo bloco nós vamos conversar sobre uma outra questão que vocês estão perguntando muito lá no nosso Instagram, sobre o ácido úrico. Te vejo já já. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Creo e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-creo.com. Muito bom, estamos de volta. No primeiro bloco nós falamos sobre o hipo e o hipertireoidismo e agora eu quero falar com você sobre o ácido úrico. Caramba, será que você já teve o seu pé todo escamando e você não sabia o que era? Parecia até uma alergia. E a tal da gota? Você sabe o que é gota?
é quando o cristal de ácido úrico vai lá no dedão do pé, mas pode acontecer no joelho, pode acontecer nos ombros, nos cotovelos, dá uma artrite por microcristais de ácido úrico dentro da articulação. Se você já teve isso, você sabe, dói pra caramba. É um tipo de reumatismo, mas é um tipo de reumatismo que, se você descobrir a tempo, antes de formar cálculos e pedras muito grossas dentro da articulação, a gente pode tratar. Então, nós estamos falando de medir o ácido úrico. É isso mesmo. A artrite gotosa, ela é causada por esses cristais de ácido úrico. Então, se você tem uma dor no dedão do pé ou uma dor articular, um dos exames que são simples, num exame de sangue, o seu médico pode identificar valores acima de 6,5 ou 7, que são níveis mais altos do ácido úrico. Então, quanto mais cedo você descobrir se o seu ácido úrico está alto, menos depósito desses cristais vão acontecer nas suas articulações. O ácido úrico alto, ele não é só ruim para suas articulações, ele também aumenta o risco de ter alguns problemas como pressão alta, e ele também aumenta o risco de ter cálculos dentro do rim. E você sabe que cálculo renal é algo que dói demais. Nem todos os cálculos conseguem descer pelo xixi, pela urina, e alguns cálculos, inclusive, precisam ser operados para serem retirados. Então, a minha sugestão aqui hoje é simplesmente que você, quando for fazer o seu check-up com o seu médico, você pergunte se o ácido úrico está sendo examinado ali no seu exame de sangue. Mas a dúvida de todo mundo é: tem tratamento? Tem. Existem remédios para diminuir o ácido úrico, existem remédios para diminuir, inclusive, as dores da gota, da artrite causada pelo ácido úrico. Mas o mais importante de tudo é você saber que tem alguns alimentos que eles são mais prejudiciais. Normalmente, nós estamos falando do metabolismo das proteínas. Portanto, se você não quer ter excessos de ácido úrico, você precisa evitar exageradamente comer carnes, mesmo a carne de frango. Os peixes e os frutos do mar, mariscos, camarões, têm muito ácido úrico. Agora, também tem alguns alimentos que podem te ajudar? Podem. O limão, o pepino, a beterraba, a cenoura. Então, você pode estar pensando aí, opa, então eu posso tomar um suco de limão? Pode, ou um suco de beterraba com limão, ou laranja com limão. Tudo isso faz sentido se você quiser diminuir seu ácido úrico. O importante é que você, de vez em quando, vai precisar medir isso para saber se ele está alto ou se ele não está alto. Essa é a questão. Muitas pessoas só vão descobrir se o ácido úrico está causando esses cristais na hora da dor. E aí o dedão inflama, fica vermelho, inchado e dói pra caramba. Então, para evitar que isso aconteça, de vez em quando, uma vez por ano, conversa com o seu médico, ele pede lá, junto dos outros exames que você vai fazer, o seu ácido úrico. E aí você vai decidir com ele se você vai ter que tomar remédio ou simplesmente melhorando muito bem a quantidade de água que você toma e cuidando muito bem do excesso de proteína. Então, eu vou repetir aqui: os queijos, as carnes, os frutos do mar. E uma outra coisa que eu tenho que lembrar você: as bebidas alcoólicas, a cerveja, os açúcares, os condimentos, os produtos muito industrializados, todos esses atrapalham, faz o seu ácido úrico subir. Então, se você não quer sofrer, cuida do seu ácido úrico, cuide da sua alimentação e da sua alimentação. Faça seu check-up regularmente, escute as orientações do seu médico, valorize o que você tem de mais importante, que é a sua saúde. E eu peço a sua colaboração. Deixe no nosso canal do Instagram que assuntos você gostaria que a gente trouxesse para você de uma maneira desmistificada, com uma linguagem simples, para que você e a sua família também possam entender, para que vocês assumam a responsabilidade da própria saúde. Nos veremos no próximo programa.